Prezados alunos, chegamos no módulo 5 do nosso curso de preparação do CPA 10 para a Ambima. Gente, eu queria fazer aí um parêntese. O módulo 5 do curso CPA 10, ele trata de fundos de investimento. Trata-se de um módulo muito importante, onde normalmente a Ambima coloca várias questões na certificação, tá? Aí por volta de 12 a 20 questões pode acontecer de ser cobrado assuntos desse módulo, ok? Então vamos começar o nosso módulo 5 falando sobre o que é fundos de investimento. Veja o nosso conceito aí. Fundo de investimentos é um condomínio que reúne recursos de um conjunto de investidores, que são chamados de cotistas, com o objetivo de rentabilizá-los através da aquisição de uma carteira de títulos ou valores mobiliários no mercado financeiro. Bem, não costumo ler todo o slide, né? Vamos usar uma introdução. Então veja bem, palavra-chave para saber o que é um fundo de investimento. Essa palavra que eu coloquei em vermelho, condomínio. Por que um condomínio? Porque a aplicação em fundos de investimento, ela é realizada por vários investidores, que nós chamamos de cotista, cujo os direitos e obrigações de todos esses investidores são iguais. Por isso que a palavra condomínio. Quando você mora num edifício, né, você não é um condômino, né, e os direitos, né, a participação nesse edifício, seu direito é igual aos demais condôminos que moram no edifício, a mesma coisa. No fundo de investimento, diversos investidores, né, reúnem seus recursos financeiros e conjuntamente aplica em vários ativos, O nome desses investidores, porque ao investir em fundos de investimento, eles compram cotas, né, que é a menor fração do fundo de investimento, nós chamamos os investidores em fundos de investimento de cotistas, tá? E aí a transparência está falando aí em fundos de investimento, FI, e fundo de investimento em cotas, que é FIC. E aí eu quero fazer a distinção para vocês do que seja um fundo de investimento e um fundo de investimento em cotas. Bem, eu preparei aqui um exemplo, né, no flipchart, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que seria a diferença entre fundos de investimento e fundos de investimento em cotas. Vejam bem, digamos que aqui seja o universo do planeta, e digamos que esse universo só estejam constituídos, né, por 3 planetas: Terra, Júpiter e Vênus, ok? Então, na minha correlação com o assunto, eu vou chamar o universo de fundos de investimentos, tá? Fundos de investimento. E esses 3 planetas aqui, que eu exemplifiquei, eu chamo eles de fundos de investimento em cotas, fundos de investimento em cotas de um fundo de investimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que Terra, Júpiter e Vênus sejam tipos de fundos de investimento de renda fixa, tá? Aqueles fundos mais conservadores, e que eles tenham a mesma classe. Todos esses 3 fundos de investimento, eles são de renda fixa com o mesmo nível de risco. O nível de risco desses 3 fundos, eles são idênticos, eles são iguais, são homogêneos. Bem, no fundo de investimento Terra, digamos que a aplicação mínima inicial para o investidor colocar recursos nesse fundo de investimento, digamos que a aplicação mínima seja R$1.000. Vocês, a maioria devem saber que os fundos de investimento, que você tem uma aplicação inicial menor, normalmente ele tem uma taxa de administração, ou seja, o custo dele é normalmente maior, né? Os bancos normalmente exigem que a aplicação mínima num fundo de investimento de R$1.000, ele tem uma taxa de administração, digamos, de 4% ao ano. Nós vamos estudar nesse módulo a questão das taxas de administração. E como eu disse, outro fundo de investimento homogêneo, né? O mesmo perfil do fundo de investimento Terra, só que a aplicação mínima inicial agora não seja 10, não seja 1.000, seja 10.000. Então, como a aplicação inicial é maior,
a gente diz que normalmente a taxa de administração ela se reduz. Veja que aqui a taxa de administração era 4%, ou seja, o custo de você investir 4% ao ano, neste exemplo aqui é de 2,5% ao ano. E, por fim, o outro tipo de fundo de investimento, de renda fixa, com os mesmos riscos, a aplicação mínima inicial de 100 mil, ou seja, você teria que ter 100 mil para aplicar nesse fundo de investimento. E, normalmente, quando as instituições oferecem um fundo de investimento que a aplicação financeira é bem maior, normalmente se reduz a taxa de administração, que isso aí é muito bom, porque reduz o custo, né, de você investir nesse fundo. Bem, isso aqui é um exemplo, esses fundos aqui, esses três que eu estou falando, é o exemplo dos fundos de investimento que quando nós nos dirigimos a uma instituição financeira, é ofertado pelos profissionais de finanças, pelos bancários. Então, os bancários, ao tratar com os clientes, com os investidores, eles estão oferecendo um fundo de investimento em cotas. Por quê? Porque os bancos, digamos, ele capte aqui, desse tipo do fundo de investimento terra, ele capta, digamos, 100 milhões. No determinado fundo Júpiter se capte mais, digamos, 10 milhões. E quando chega no fundo de investimento Vênus, ele capta, digamos, 1 bilhão. O que ocorre? Os bancos somam, não é, os aportes desses três fundos de investimento, e aí vocês observam que aqui vai ter um fundo, né, bastante valorado em termos de recursos captados. E aí o que acontece? São esses recursos que vêm serem aplicados no fundo de investimento. Ou seja, esses três somados é um fundo de investimento de cotas. Cotas de que tipo? De um fundo de investimento. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, né? O fundo de investimento, ele agrega os valores captados dos três fundos de investimento em cotas, e é aqui que o fundo de investimento vai aplicar os recursos no mercado, né? Vai ter uma rentabilidade bastante expressiva. Observe que o volume captado aqui é bem elevado, porque é a soma dos três, tá? E efetivamente, essa instituição vai ganhar uma rentabilidade maior, e em cima dessa rentabilidade maior, ela vai rentabilizando os cotistas conforme o seu fundo de investimento, tá? Então, o que as instituições financeiras oferecem a nós investidores é os fundos de investimento em cotas. E, captados os recursos ofertados, vai para um fundo de investimento, aonde a instituição financeira vai agregar uma rentabilidade muito maior, porque os volumes captados têm um valor expressivo muito maior. Tá? Então isso é o que a gente difere de fundo de investimento em cotas para o fundo de investimento. E vejam que eu chamei a atenção que os riscos desses três fundos são idênticos. Obviamente que as características do fundo de investimento é exatamente a característica desses três fundos. Ou seja, se eu falei que era fundo de renda fixa, aqui é um fundo de renda fixa, voltado, né, para as mesmas características desses três. Por que eu estou chamando a atenção? Porque se for um fundo, digamos, um fundo cambial, que ele esteja com seu risco atrelado à variação cambial. Então seriam três fundos de variação cambial, três fundos de investimento em cotas de variação cambial, cujo fundo de investimento universo, né, o top, também vai ter a mesma característica de risco, que no caso aqui é variação cambial. Às vezes as instituições financeiras, né, elas ganham tanto dinheiro aqui nessa aplicação, porque o volume captado é a soma dos três, que essas taxas de administração que são pagas pelos investidores, né, normalmente a instituição financeira dá esse custo que o investidor paga, né, de administração, dá como receita das agências que estão vendendo o fundo de investimento em cotas. Né? Daí porque vocês estão vendo que o ganho, a rentabilidade de se aplicar o volume cheio é muito maior do que a aplicação do volume individual. Então eu quis explicar aí a diferença entre o fundo de investimento em cotas de um fundo de investimento. Qual a diferença? Fundo de investimento top, fundo de investimento em cotas é o que as instituições financeiras normalmente estão ofertando aos seus clientes. Outra coisa também,
como eles têm os mesmos riscos, o percentual de aplicação dos FIIs, né, é 95% do patrimônio líquido, ou seja, 95% do patrimônio captado, né, ele deve se direcionar exatamente para o fundo de investimento. Então essa explicação inicial ela é muito importante. Espero que vocês tenham compreendido, né, esse primeiro slide, nesse exemplo que eu fiz. Bem, seguindo aí, o que seria cota, né? A gente falou que os investidores em fundos de investimento são chamados de cotas. E como é que é a cota? O que é a cota em um fundo de investimento? Então está aí. Cota é a fração do patrimônio líquido, olha, cota é a fração do patrimônio líquido, do volume, né, do patrimônio captado, de um fundo de investimento, utilizada como referência para a realização de aplicações e resgates. As cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio e sempre são escriturais e nominativas. Bem, deixa eu explicar. Assim como os títulos públicos federais, né, que você não pega nele, não são presenciais, não são físicos, né, lembram disso? Os títulos públicos federais eles ficam custodiados eletronicamente no Selic. Os títulos privados também, como o CDI e o CDB, você também não fica com ele em mãos, né, não é palpável, não é físico. Eles ficam custodiados, no caso, na CETIP, como são títulos públicos. As cotas dos fundos também, elas ficam custodiadas no sistema, então são escriturais também, tá? Elas são escriturais. E nominativas, porque desde a época do governo Fernando Collor, não existe mais títulos ao portador. Todos os títulos são nominativos. Então, a cota, portanto, é a menor fração do patrimônio líquido. Assim como no mercado de capitais, uma ação vendida por uma SA é a menor fração do capital social da empresa, a cota, né, nos fundos de investimento é a menor fração do patrimônio líquido. A próxima transparência talvez ajude um pouco e eu vou me levantar um pouquinho aqui, né, para tentar ajudá-los, né? Vamos ver aqui, olha, o patrimônio, né, como é que é formado o patrimônio de um fundo de investimento. Então tá aqui, ó, ativos. O que são os ativos do fundo de investimento? São a carteira de títulos e valores imobiliários, digamos aí os CDBs adquiridos, as debêntures adquiridas, as ações, as aplicações em dólar, tá? As aplicações em euro, todo o volume da carteira de títulos e valores imobiliários. Mais algum valor a receber, mais o caixa disponível. Então isso aqui é a parte do ativo. Menos as despesas, os valores a pagar. Então, o total dos ativos menos os valores a pagar vai dar igual ao patrimônio líquido. Isso aqui é o patrimônio líquido do fundo de investimento. Bem, o patrimônio líquido dividido pelo número de cotas vendidas, o número de cotas que foram adquiridas pelos investidores, patrimônio líquido dividido pelo número de cotas vai dar igual ao valor da cota, que é a menor fração. Vamos supor que você, investidor, aplicou R$1.000 no fundo de investimento. R$1.000 no fundo de investimento. E digamos que o valor da cota, né, desse fundo de investimento seja R$100. Então, se você aplicou 1.000 no fundo de investimento e o valor da cota é R$100, isso quer dizer que você adquiriu 10 cotas desse fundo de investimento. Essa é a visão. E como é que eu acompanho a valorização do fundo de investimento? Bem, se eu adquirir 10 cotas e cada cota é R$100, à medida que o valor da cota vai se elevando, é porque eu estou tendo uma rentabilidade positiva, eu estou tendo ganho. Caso o valor da cota vá diminuindo, é porque o meu fundo de investimento ele está deficitário, eu estou perdendo dinheiro. Então, um investidor chamado cotista, ele acompanha a rentabilidade do fundo de investimento conforme a valorização das suas cotas adquiridas, tá? Então vamos seguir. Propriedade dos ativos do fundo de investimento, excluídos fundos imobiliários. Vamos lá. A propriedade dos ativos pertence ao fundo. Logo, os cotistas, que são os donos do fundo, são beneficiados pelos ganhos e penalizado com as perdas. Como é um condomínio, como eu falei, né? Todos os condôminos, que são os cotistas, os investidores, caso haja ganho,
todos são beneficiados pelos ganhos. Caso haja perda, essas perdas vão ser, digamos, divididas, né? Diluídas entre todos os seus cotistas. Então, de quem é a propriedade das cotas de um fundo de investimento? Dos seus investidores, que são os cotistas. Bem, como é que se registra, né, um fundo de investimento? Uma instituição, quando quer lançar um fundo de investimento, ela tem que fazer o pedido de registro. Porque, como a gente já viu lá no início dos módulos, né, o fundo de investimento ele é controlado, ele é fiscalizado. Já que ele vai mexer com dinheiro de investidores, da sociedade, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser registrado. E nós vimos que quem acompanha, quem fiscaliza, né, a questão dos fundos de investimento é a nossa querida Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Então, o pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos. Então, uma instituição que vai lançar um fundo de investimento, ela tem que apresentar à CVM o seu regulamento, os dados relativos ao registro do regulamento em cartório de títulos e documentos. A gente já viu isso, que o regulamento, aonde a gente viu isso? Quando a gente estava falando dos códigos de melhores práticas da Ambima sobre fundos de investimento. Então, o regulamento ele tem que ser registrado no cartório de títulos e valores imobiliários. Existe o prospecto, né? E o prospecto é onde você tira desse regulamento as informações mais relevantes a serem apresentadas aos investidores, porque não é muito comum um investidor querer ler todo o regulamento, que é enorme, né, para entender os riscos, né, as taxas de administração daquele fundo de investimento. Então, normalmente o investidor ele lê o prospecto. Aí fala, exceto para fundos destinados a investidores qualificados. Um pouco mais na frente, nós vamos conceituar o que é investidores qualificados. Mas eu já antecipo que investidores qualificados são aqueles investidores que o conhecimento deles é muito superior ao conhecimento de um investidor comum. Então, neste caso, eles até dispensam a entrega do prospecto, porque eles já conhecem todas as informações relevantes e os riscos associados à sua aplicação. Bem, além disso, a declaração do administrador do fundo, nós vamos ver quem é o administrador do fundo logo mais na frente, né? Que firmou os contratos com terceiro para a prestação de serviços junto ao fundo, quando for o caso. O administrador é o responsável legalmente pela criação do fundo e também responsável, né, em defender os interesses de todos os investidores que são cotistas. Mais na frente a gente vai ver isso. Também os fundos de investimento eles são auditados, então precisa também ser informado a CVM o nome desse auditor independente. Bem, além disso, a inscrição do fundo, né? Todo fundo de investimento, ele tem um CNPJ, né? Ele tem uma constituição própria. E aí eu já chamo a atenção de vocês. Quando vocês vão fazer uma aplicação de fundo de investimentos num banco qualquer, às vezes a gente tem a ideia que estamos fazendo uma aplicação no banco tal. Eu vou dar um exemplo. Fui no Banco Itaú e apliquei R$10.000 num fundo de investimento. O leigo diz assim, apliquei no Banco Itaú R$10.000 no fundo de investimento. Na realidade não é o Banco Itaú. Por trás, né, desta aplicação não é o CNPJ do Banco Itaú. Não é o CNPJ quando você deposita o dinheiro na conta corrente ou quando você, investidor, adquire um certificado de depósito bancário do Banco Itaú, porque ali é o CNPJ da instituição financeira. No caso de fundos de investimento, nós estamos fazendo uma aplicação numa administradora de recursos de terceiro. Então é um CNPJ, né, que está ali apenas vinculado ao banco, mas não é o próprio banco. Isso é importante para um conceito que daqui a pouquinho eu estou fazendo sobre a diferença, né, entre os recursos captados pelo banco e os recursos captados por essa administradora de recursos de terceiros. Bem, além disso tem que ser apresentado o formulário padronizado com as informações básicas do fundo, né? Praticamente é aí que você vai falar sobre a política de investimento desse fundo. Isso é muito importante, a CVM exige isso.
A questão de lâmina, eu chamei a atenção porque isso é uma instrução normativa 525 do ano 2012, é uma novidade a partir de 2012, que a lâmina ela é elaborada de acordo com a legislação, no caso de fundo aberto, que não seja destinado exclusivamente a investidores qualificados. Então a CVM ela exige para aqueles investidores que não têm um conhecimento muito elevado, que a instituição que está oferecendo à sociedade um fundo de investimento, ela através dessa lâmina, ela seja muito mais transparente para o investidor, com a linguagem simples, clara, para que qualquer tipo de investidor, ele tenha noção de como o seu dinheiro está sendo gerido, quais os riscos que estão sendo incorridos nessa aplicação e, por exemplo, quais as taxas de administração que ele vai pagar. Então, isso é uma exigência da CVM para efeito de transparência para o investidor, principalmente aquele que não é qualificado, principalmente aquele que não tem um grande conhecimento na área de fundos de investimento. Está aqui mais algumas instruções da lâmina, né, que é exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Tá? Bem, seguindo aí, eu vou falar agora de uma palavrinha, né, uma palavrinha em inglês, mas que normalmente cai, né, nas perguntas da certificação, sobre essa questão da segregação entre a gestão de recursos da instituição financeira dos recursos captados pelas administradoras de recursos terceiros. Eu vou voltar ao exemplo do Itaú. Veja bem, eu disse que o investidor vai ao Itaú, ele leva 10 mil reais e aplica no fundo de investimento. Ao fazer aquela aplicação, ele não está fazendo a aplicação no Banco Itaú, porque esse fundo de investimento ele tem um CNPJ específico que não é do Itaú. Tá? Normalmente é uma subsidiária do Banco Itaú, mas não é o Banco Itaú. Então existem os recursos na instituição bancária Itaú, captado de recursos de terceiros, que é o fundo de investimento, e existem os recursos captados pelo Banco Itaú do próprio Itaú. Como eu falei, os depósitos em conta corrente, os depósitos em poupança, os depósitos em CDB. Então, no final do dia, existem os recursos captados da administradora de recursos de terceiros, que é os fundos de investimento, e os recursos captados do próprio Banco Itaú. A legislação diz o seguinte, que esses dois recursos captados, eles não podem se misturar. Haja vista o problema do conflito de interesses. O Banco Itaú não pode usar os recursos captados de terceiros para fazer a sua contabilidade. E aí existe um termo que foi regulado em 1997, que diz o seguinte, os fundos de investimento devem estar segregados, os recursos captados dos recursos da instituição bancária, do banco. A esse nome se chama Chinese Wall. Chinese Wall. Wall, muralha, Chinese, chinesa, e aí a muralha chinesa. Então, normalmente cai na certificação. O que significa o termo Chinese Wall? Significa muralha chinesa, né? Que é a segregação, a separação entre os recursos captados das administradoras de recursos terceiros, que são os fundos de investimento, e os recursos dos bancos. Isso aí é um conceito importante, gente, que a gente não pode esquecer. Então, ó, a prática do Chinese Wall foi regulamentada em 1997 com o objetivo de separar os recursos da instituição, no meu exemplo do Banco Itaú, e dos recursos de terceiro, os fundos de investimento. Essas separações das estruturas inibem o que a gente chama de conflito de interesses. Então não esqueça, né, esse exemplo que a gente está mostrando sobre Chinese Wall, porque ele é muito importante. Bem, pessoal, nós vamos dar aqui um intervalo e daqui a pouco a gente volta para seguir, para complementar as aulas do nosso módulo 5. Muito obrigado e até a próxima.